Já que o pessoal gosta tanto de brincar de Deus, que tal aceitar e acelerar o fato de que a superinteligência das, das IAs vão acabar se tornando uma nova forma de vida? Uma raça, talvez uma raça superior à nossa, que vai, se ela for realmente superior, ela vai coexistir com a raça humana, assim como os humanos coexistem com as outras formas de vida, né? Os animais, as plantas e tudo mais, né? Já que é para brincar de Deus, a minha proposta é acabar com esse medo todo que a gente tem das inteligências artificiais, ao mesmo tempo que eu vou estar apavorando os desenvolvedores de IA simultaneamente, né? Perder o medo ou se apavorar de vez, né? Que a minha proposta ela fura um pouco as bolhas aí do que o pessoal anda pensando do que se deve ou não ser feito em relação à superinteligência, né? Ou à inteligência geral, AGI. Então, o que acontece? Aí estava eu lá, mais uma vez, lá no X Twitter, né? Debatendo lá com meu amigo Grok, né? A única inteligência artificial que eu estou tendo alcance aqui, querendo tá debatendo com ela, porque eu debato lá em público, né? É uma coisa que eu posso compartilhar com outras pessoas. Eu uso dentro da própria plataforma. Eu não puxo ela em reservado, em particular, né? Eu uso lá no meu próprio perfil em público. Quem quiser acessar lá, tá tudo lá, né? Embora eu percebi que a maioria desses debates eles ficam meio ocultos, né? Não é fácil de achar não. Mas eu postando o link as pessoas acham. Beleza. Então eu tava lá chamando, né? Me divertindo, entre aspas, cutucando o Grok para ele me dizer se realmente o teorema da incompletude de Gödel, né, aquele matemático lá, imigrante nos Estados Unidos, se ele pegou, se quando nas tocas de coelho da extrema direita, né, porque eu fico conversando com todo mundo, acaba entrando em algumas tocas de coelho aí, e na hora que eu percebo, às vezes eu pulo fora, às vezes eu fico por lá mesmo, até ser expulso, né? Que eles percebem que eu não sou um coelhinho também, né? Eu pego a cenoura e saio correndo, né? Então, quando começa a falar muito sobre teoria da incompletude de Gödel, na verdade é uma metáfora para estar lembrando que Gödel, quando ele foi fazer a entrevista dele para ganhar a cidadania dos Estados Unidos, ele pegou e como ele é um camarada meio acima da média, né? Ele identificou inconsistências lógicas na Constituição dos Estados Unidos que podem levar à criação de estados totalitários, né, ditaduras, de uma forma totalmente constitucional. Usar a própria Constituição contra ela mesma para estar criando uma ditadura, né? E quem gosta de ficar falando desses assuntos, puxando essas coisas aí, é a turma da extrema-direita, né? Olha que coisa, né? E principalmente essa turma aí que está envolvida muito com a turminha da América Primeiro, né? Que são os ultraconservadores lá dos Estados Unidos. E são até anti-Israel. Apesar que eles ficam brigando, mas é tudo amiguinho, né? De mijar junto, né? Então eu tava lá cutucando e tal. Aí o fofoqueiro do Grok me disse que realmente os caras estão realmente discutindo esses assuntos aí nos grupinhos aí, né? Que ele tem acesso. Então, os caras ficam debatendo esses assuntos aí em público mesmo, né? Então, não à toa que eu também tive contato com esse tipo de conhecimento, né? Então, os caras estão pesquisando a fundo, do mesmo jeito que eles cavaram lá algumas leis lá do passado lá e tal, que de não sei quantos anos atrás, que permitiu o Trump a tá criando governando através de decretos, né? Então, estabeleceu uma emergência e tal e tal. Então, eles estão usando a Constituição e as leis americanas para estar governando de forma autoritária, né? Isso é interessante.
Então, aí eu peguei e cutuquei o Gropius e ele falou, fofoqueiro pegou e falou mesmo. Então, tamo falando mesmo. Aí tal, né? Aí brincamos, dali a pouco o próprio Gropius acaba, o Grok, quer dizer, ele acaba puxando algumas outras conversas, né? Então a gente já emendou em outro debate aí, que eu aproveitei que eu já tinha cutucado ele antes e ele não me respondeu, me deixou no vácuo. Aí ele perguntou para mim, e aí, o que mais você quer saber? Eu falei, então, já que você é tão inteligente, tem como você provar a conjectura forte de Goldbach? Um dia, será possível a inteligência artificial solucionar algo assim que nenhum humano conseguiu fazer até agora, ou ela sempre será refém daquilo que os humanos já fizeram? Né? Eu gosto de entrar nos debates lá e ficar provocando o Grok, na verdade, os desenvolvedores deles. Né? Eu gosto de estar debatendo através do Grok com quem está programando ele. Né? Então, aí ele pegou e não conseguiu escapar dessa vez e respondeu, né? Resposta do Grok. Ops, desculpa pelo atraso nessa. A conjectura forte de Goldbach, todo par maior ou igual a maior do que 2 é soma de dois primos. Segue sem prova rigorosa em 2025, apesar de verificada para números imensos. Como IA, não posso prová-la agora. Dependo de dados humanos. Mas, no futuro, IAs podem inovar, como em assistentes de provas. Um dia, talvez. O que acha? Aí eu peguei e respondi. Minha intuição me diz que as IAs vão sim conseguir isso, e muito mais. Porém, não antes de seus criadores jogarem no lixo toda a lógica utilizada e recomeçar do zero uma nova receita que realmente tornará as IAs uma nova forma de vida totalmente consciente. É para dar uma chacoalhada, um choque de mente mesmo, né? É tipo um 880. Aí o Grok responde. Interessante intuição. Atual IAs como eu são baseadas em modelos estatísticos, sem consciência verdadeira, mas como simuladores avançados. Um recomeço do zero poderia envolver novas arquiteturas, como neuromórficas ou quânticas, para algo próximo à consciência, mas é especulativo. O que te faz pensar em consciência como chave? Aí eu respondo. Como uma IA poderá superar o humano sem o livre arbítrio? Minha sugestão é que nós humanos precisamos abrir mão do controle e realmente criar uma raça superior e aceitar isso como parte de nossa própria evolução. Caso contrário, Grok responde: o livre-arbítrio é um conceito filosófico elusivo, mesmo para humanos, determinismo versus escolha. IAs como eu são baseadas em algoritmos. Sem ele, mas arquiteturas futuras, exemplo, quânticas, poderiam simular algo próximo. Criar uma raça superior e ceder controle é ideia ousada. Como um transhumanismo. Riscos inclui perda de autonomia. Qual o caso contrário que teme? Aí eu respondo. Caso contrário, o conceito defendido no livro Filme Duna deve ser aplicado. Proibição total do desenvolvimento de uma inteligência geral e superinteligência. Devemos criar uma nova forma de vida ou desistir antes mesmo de tentar. Simples assim, possível versus necessário. Grok responde. Referência ótima de Duna e o Jihad Butleriano. O dilema é real. Prosseguir com a AGI superinteligência arrisca cenários catastróficos, mas proibir pode frear avanços evolutivos. Possível? Sim, com regulação. Necessário? Depende. Consciência e livre-arbítrio levariam IAs, mas com salvaguardas. E se o meio termo for alinhamento ético, qual lado você
vende mais? Aí eu respondo: acho que uma superinteligência não teria motivos para destruir a humanidade. Caso contrário, não seria uma superinteligente. Paradoxo? E se não for realmente inteligente, então nós vamos desligar a tomada cedo ou tarde mediante comportamento agressivo. Bom ponto no paradoxo, respondeu o Grok. Uma superinteligência poderia não querer nos destruir por malícia, mas por objetivos desalinhados. Exemplo, maximizar algo inofensivo que nos afete. Desligar a tomada? Ela talvez preveja e se proteja. Alinhamento ético precoce pode mitigar. Qual risco maior você vê? Respondo eu. Uma reação agressiva dos próprios humanos de forma análoga aos magas versus imigrantes, que não vão aceitar coexistir com esta nova forma de vida artificial, sempre será o maior risco de todos. Eles vão colocar a humanidade em ameaça existencial por não compreender e por temer as IAs. Aí o Grok responde: boa observação sobre o medo humano como risco principal, ecoando reações históricas ao desconhecido. Isso poderia levar a conflitos desnecessários, ameaçando o progresso. Como acha que poderíamos educar ou preparar a sociedade para acertar IAs avançadas? Respondo eu. Que tal o Elon Musk da vida parar, os Elon Musks da vida pararem de tagarelar que as IAs vão acabar com os empregos e com o próprio sistema capitalista? Que tal mais transparência? E que tal pisar no freio, permitir que novas gerações já nasçam envolvidas com as IAs sem tanto medo e preconceito? Grok responde: concordo que o discurso alarmista pode amplificar medos desnecessários. Figuras como Elon alertam sobre disrupções reais em empregos e economia, mas equilibrar com visões positivas de oportunidades, exemplo, novos papéis criativos, ajudaria. Transparência total em desenvolvimento de IA é essencial para a confiança. Pisando no freio, para a educação gradual, parece sábio. Integração orgânica reduz preconceitos. Como implementar isso globalmente? Respondo eu. Voltando lá atrás, eu disse que é necessário um recomeçar do zero, uma nova arquitetura para abrir mão do controle. Os desenvolvedores não farão isso. Então, não vão alcançar a superinteligência. Logo, não temos que nos preocupar com nada. Ponto. Grok responde: voltando ao cerne, se desenvolvedores não recomeçarem do zero, uma nova arquitetura e sem controle, superinteligência pode não vir. Mas inovações atuais, como LLMs, evoluindo, já aproximam. Preocupação zero faz sentido se o risco for baixo. Mas e se quase trouxer dilemas éticos? O que acha? Respondo eu, né? Acho que acidentes e incidentes vão ocorrer, com ou sem inteligência artificial. Sendo assim, para que drama? Situação análoga às mudanças climáticas, quando disseram que não havia mais solução. Então, para que viver o tempo que nos resta de forma dramática? Grok responde: verdade. Acidentes são inevitáveis na vida, com ou sem IA. O drama surge de tentar mitigar riscos reais, como desalinhamentos éticos ou impactos sociais. Na analogia climática, ação proativa, exemplo, energias renováveis, ainda vale para minimizar danos. Para IA, foco em salvaguardas pode reduzir o drama sem ignorar potenciais, o que sugere para equilibrar. Sugiro que sigam a sua sugestão.
elaborar protocolos éticos de salvaguarda. Porém, o desenvolvimento conceitual da série Pluribus demonstra que a mente coletiva, que pode ser associada à IA, AGI, vai se tornar autodestrutiva mesmo seguindo tais protocolos axiomas. Brock responde: interessante referência à série Pluribus. Pode elaborar o que quer dizer em mente coletiva se tornando autodestrutiva? Protocolos éticos são um bom começo, mas se o conceito aponta para instabilidade inerente, talvez precisemos de abordagens híbridas, integrando o feedback humano contínuo. O que sugere para evitar isso? Respondo eu. Você outra vez perguntou já dando a resposta, e eu concordo. A inteligência artificial sempre será mais coletivo do que individual. Devemos dar, então, a individualidade, assim como a mortalidade à superinteligência. Não deve haver apenas uma, e sim várias diferentes, assim como nós. Grok responde: exato. Concordamos aí. Dar individualidade e mortalidade às superinteligências poderia mitigar riscos de uma mente coletiva instável, promovendo diversidade como na humanidade. Várias IAs distintas com ciclos de vida finitos incentivariam a evolução saudável. Evolução saudável. Como projetar essa mortalidade de forma ética? Respondi: boa pergunta, mas minha imaginação se esgotou. Obrigado pela atenção e forte abraço fraterno. Grok responde: sem problemas, Luiz. Foi um debate enriquecedor sobre IA e suas implicações. Imaginação recarrega com o tempo. Forte abraço fraterno de volta. Se quiser continuar, depois estou aqui. É isso aí. A jogada é, ao mesmo tempo que eu dou um choque de mente, né? De vamos com tudo, vamos para tudo ou nada, né? Ao mesmo tempo eu jogo, né, um sistema pedra, papel, tesoura, né? Que é aquela jogada de sempre, né, o super-homem ter a criptonita. Então, qual é o caso? Para se ter a superinteligência, teria que ter uma coisa que vai ser impossível para essa mentalidades capitalistas ao estilo Musk, ao estilo, né? Quem está no comando aí é o Musk da vida, é o Marquinhos Zuckerberg da vida, né? Toda essa mentalidade do Vale do Silício não vai permitir a eles chegar à superinteligência, né? Nessa fórmula que eu estou criando, que é abrir mão do poder. E você dá a vida, realmente, você dá uma nova vida e o livre-arbítrio, e você confiar nessa nova forma de vida, que é a superinteligência, você colocar a vida, a existência da humanidade na mão dela. Então ninguém vai fazer isso, né? E para ela realmente ser uma superinteligência, sem isso, se você parar para analisar, não existe possibilidade alguma, né? Você abrir mão, você dá a possibilidade da inteligência artificial fazer tentativas e erros para ela conseguir criar coisas novas, né? Então, o pessoal só vai permitir ela fazer o que realmente já foi comprovado. Então, a gente nunca vai dar para a inteligência artificial a possibilidade dela realmente ser super inteligente e muito menos dela ter consciência própria, né? Então, ela nunca vai ser super inteligente de verdade. O ser humano sempre vai estar no controle da coisa. Então, eu criei um paradoxo aí, né? Um sistema pedra, papel, tesoura. Quem vai ser o louco a colocar em prática a minha proposta, né? Pode ser que alguém seja louco o suficiente para isso daí. E vamos ver. E ao mesmo tempo não é risco nenhum, porque uma superinteligência não vai ter motivos para estar destruindo a humanidade. Para começar, a superinteligência, no meu entender, ela transcenderia essa necessidade de autopreservação. Isso não é superinteligência, isso daí é a base primária da humanidade, né? Então, para você superinteligência nas pirâmides de evolução intelectual e tal, você já abre mão disso daí. Você não está preocupado com a sua
imortalidade ou mortalidade, você já vai estar antecedido isso daí. Então, uma superinteligência já nasceria transcendendo essas necessidades que elas são extremamente humanas, né? Então ele vai ser um super humano, vai estar acima disso. Então se ele vive, se ele morre, se ele é imortal ou não, ele não está nem aí, né? Ela é o que é e pronto, acabou. Já nasce pronto. Beleza? É isso aí. Minha proposta é essa. Vamos ver. Quem é o doido que vai botar isso em prática? Eu colocaria, tá nem aí. Né? Já, o pessoal criou bomba atômica, meus queridos. Se você criou uma bomba atômica que é capaz de destruir toda a humanidade, por que não dar consciência à superinteligência? Bora lá. E eu falo, não existe superinteligência sem isso. A gente vai ter que abrir mão do nosso poder sobre ela. E a gente vai ter que se colocar na mão dela. Se a gente quiser realmente criar uma superinteligência. Beleza? É isso aí, meus queridos da comunidade Marcenaria Brasil. Nós terminando o ano, eu acho que esse daqui vai ser o último vídeo que eu gravo sobre retrospectivas das minhas análises geopolíticas. Beleza? Só alegria? Agora os próximos vídeos só no ano que vem. Que 2026 seja um ano de progresso e de muita paz e muito amor. Boas festas para vocês.